Essa ONG, ela que foi fundada há 44 anos lá nos Estados Unidos e hoje está em toda a América Latina, em países da União Europeia e recentemente também no continente africano, ela tem como principal intuito a legalização do aborto em todos os estágios, em todos os países do mundo. Elas falam como... elas usam do nome católicas, mas de maneira falsa, porque elas caminham totalmente contrário ao magistério da igreja. Na verdade, elas utilizam disso como uma maneira de convencer os católicos, né, de maneira errada, que elas são católicas. Acontece que em 1973, que o ano em que a Católicas pelo Direito de Decidir é criado, o Supremo Tribunal americano também aprova o aborto em todos os estados americanos, que até então só alguns estados podiam realizar o aborto legalmente. Então, você dizia para nós que essa associação, essa ONG surgiu naquele tempo tão turbulento, né, de ideias revolucionárias, dos anos 60 para os anos 70, mas você disse que no início essa ONG não tinha tanta relevância. Quando que ela passa a ter uma grande relevância? Ela passa a ter relevância quando a Frances Kissling assume o comando. Ela é convidada por um grupo que já existia, que era o Católicas pelo Direito de Decidir, a integrar o grupo. Ela começa então nessa organização, um dos primeiros atos isso em 1982, e com muito sucesso ela consegue fazer em 1984. Ela tinha pensamentos muito ardilosos, ela sabia muito manipular as coisas. E em 1984, ela, junto com sua equipe, monta a Declaração Católica do Aborto. A intenção dela é que padres, freiras assinassem. E, inclusive, isso acontece. Alguns padres e algumas freiras assinam essa declaração. Aqui eu tenho duas cartas do Conselho de Bispos Norte-Americanos, que inclusive uma de 93 e uma de 2000, que já relataram que elas não falam em nome da igreja. Então, eles já rechaçaram este movimento. Inclusive, o Vaticano, ele também falou o contrário a este movimento, dizendo que elas não estão autorizadas a falar em nome da igreja. Por que baterem de frente com a Igreja Católica? Porque a instituição da Igreja Católica é a que é mais bem esclarecida em relação à vida. Ela mesma diz isso. Ela diz isso, é a que tem as condições mais bem estabelecidas de falar em favor da vida. Então, se ela conseguisse destruir essa instituição, tudo estaria bem. No futuro não teríamos problemas morais, mulheres voltando às questões morais. Se a igreja já fosse destruída desde sua raiz, que é a vida, o pensamento da vida, ela não teria problemas futuros, né? A ideia, como que essa ONG, Tainara, quais os recursos financeiros para ela e para outras ONGs que militam a favor do aborto? De 1980 a 1994, a ONG Católicas pelo Direito de Decidir recebeu mais de 8 milhões de dólares só de fundações. Entre as principais, Fundação Ford, Sunnen e MacArthur. Estamos falando até 94, 8 milhões de dólares, se nós formos corrigir a moeda hoje, isso é muito dinheiro, gente. E depois de 94, o dinheiro não parou, o dinheiro continua vindo para a promoção do aborto, aqui no Brasil, inclusive, por meio desse grupo, dessa ONG. E aqui no Brasil, Tainara, o que essa ONG tem feito aqui no Brasil? Elas têm muito contato, assim, elas estão muito presentes no Congresso, fazendo interlocução com o Executivo e com o Judiciário, pressionando aquelas leis que você mesmo coloca aqui nos programas, que são ali uma porta de entrada para o aborto. E elas estão nas comunidades, levando para as comunidades religiosas, vários oficinas para falar do aborto, como se fosse uma coisa boa. Tainara, a igreja, obviamente, é a favor da vida e, lógico, contra o aborto, né? O próprio catecismo da igreja fala sobre isso, né? Sim, padre. É uma das formas de refutar qualquer católico que ache que esse movimento é católico. Vou citar aqui dois parágrafos do catecismo, no capítulo 2º, que são especificamente a respeito do aborto, que diz que a vida deve ser respeitada e protegida de modo absoluto a partir do momento da concepção.
desde o primeiro momento de sua existência, devem ser reconhecidos o todo do ser humano, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. E o parágrafo 2271 diz que o aborto provocado é gravemente contrário à lei moral. Então, não existe católicas pelo direito de decidir como católicas. É muito bom, é importante ficar muito claro isso para nós, né? E como que elas conseguem entrar, como que elas conseguem se inserir no nosso país? Justamente confundindo a cabeça dos cristãos, né? Hoje nós estamos tomados por um mundo aí em que a promiscuidade hoje fala mais alto, o prazer, né? As vontades das coisas que nos causam mais alegrias momentâneas são divulgadas. E elas contribuem para que essa mensagem seja levada. E nós, sem maiores informações, sem maiores vontades de procurar a santidade dentro da igreja, nós caímos, né, nessas mentiras. Nós somos vulneráveis a tudo isso. Então, como você dizia, é preciso da nossa parte também estudo, né? Sim, é mais que nunca é preciso da nossa parte. Você gostou desse programa? Você pode assistir esse e outros programas na íntegra, tanto no nosso site da Casa Provida, que é www.casaprovidame.com.br, ou também entrar no YouTube, no Facebook, procure lá Casa Provida Mãe Imaculada. Você pode nos ajudar a divulgar a cultura da vida.